Bom, a Bíblia diz que toda a raça humana veio de apenas um homem. E nós sabemos bem a história. Deus criou Adão, Deus criou a Eva e disse para os dois: crescei, multiplicai e enchei a terra. E eles fizeram coisinhas e nós estamos aí hoje com o planeta cheio de gente. Mas a grande pergunta é, bom, quando Adão e Eva tiveram seus filhos e filhas, aquela meninada toda foi se casar com quem? Com quem os filhos de Adão se casaram? Com quem Caim casou? Isso é o que nós vamos responder aqui hoje nesse vídeo na Sala do Pastor. Eu vou ser direto com você. Os filhos de Adão, eles se casaram entre eles mesmos, irmãos com irmãs. Mas pastor, isso não é incesto? Aí é que vem o ponto. Naqueles dias, querido, o perigo que existe hoje em casar-se com um parente próximo não era uma realidade. Não havia perigo em um casamento familiar causar nascimentos defeituosos, porque o corpo humano ainda estava muito perto da perfeição que tivera quando saíra das mãos do Criador. Hoje a imagem do sexo está muito pervertida e longe do seu estado original. O ser humano perdeu tanto a compreensão da bênção original do sexo que não consegue vê-lo mais como algo santo. Logo, se o casamento entre irmãos fosse aceito, nós teríamos uma série de problemas sociais, como por exemplo a dificuldade de discernimento entre casamento e ato promíscuo sem responsabilidade. Note bem, uma coisa seria o homem obedecer àquela ordem de Deus quando ele disse assim, deixará seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher com responsabilidade. E outra coisa bem diferente e maléfica seria uma deliberação de práticas sexuais libertinosas dentro de casa, sem respeito, em contextos errados, dentro do próprio lar. Entende? Pelo fato de que o sexo foi tão pervertido pelo pecado, o ser humano passou a vê-lo como algo sujo e pecaminoso, o que não é bíblico. Hoje nós vivemos entre dois extremos. De um lado, a perversão que mostra o sexo de forma horrível, através de pornografias, prostituição, desrespeito, irresponsabilidade, libertinagem e por aí vai. Do outro lado, cristãos e igrejas, em interpretações errôneas das escrituras sagradas e da compreensão dos planos de Deus, pregam e imaginam que qualquer natureza de ato sexual seja pecaminosa. Isso passou a influenciar de maneira tão forte a estrutura da forma de pensar da nossa sociedade que nós perdemos de vista a santidade do sexo. Logo, imaginamos que se houve um tempo em que alguém se casava com sua irmã, ainda que fosse um casamento com responsabilidade, esse homem estaria trazendo uma horrível maldade para com sua irmã. Entretanto, nós vemos na Bíblia que nós temos evidências tanto para dizer que os primeiros casamentos dos filhos de Adão foram feitos entre irmãos e irmãs, quanto nós temos também depois Abraão, por exemplo, se casando com sua meio-irmã. Quando a raça humana se multiplicou, e tais casamentos se tornaram desnecessários, e também pela degeneração física do ser humano, esses casamentos passaram a ser acompanhados de grandes perigos genéticos. Deus, por mandamento especial, não somente perigos genéticos, mas também perigos sociais, Deus aí, por mandamento especial, proibiu o casamento entre irmão e irmã. E tal casamento seria pecado agora por causa do mandamento de Deus, pelos riscos genéticos, pelo escândalo social e etc. Mas quando isso não era proibido no começo da raça humana na Terra, quando os únicos machos e fêmeas habitantes da Terra eram irmãos e irmãs, também não era pecado. Era um mundo muito diferente do nosso. Por exemplo, seria pecado você sair pelado na rua aí como um cristão? Adão e Eva andavam pelados pelo mundo. Então, deixando claro para você, Caim casou com sua irmã, os filhos de Adão casaram com suas irmãs e aquilo não era incesto naquela época. Hoje, devido a tudo isso que eu expliquei para você, não mais é permitido casamentos entre parentes próximos por Deus e hoje seria incesto. Entende? Nós devemos entender o plano que Deus tem para a nossa vida no atual contexto no qual nós estamos e parar de ficar julgando a Bíblia dentro do contexto no qual ela conta a história de outra época. Sirva a Deus no contexto no qual Ele lhe colocou e seja feliz com a palavra de Deus.